paz do Senhor, queridos professores! Sejam todos bem-vindos ao canal Bethel Kids. Eu sou a tia Jessie e nós estamos aqui para mais uma pré-aula da revista Crescer Mais, do maternal de 2 a 3 anos. Nesse trimestre, nós estamos estudando a temática A História de Jesus. E hoje a lição de número 7 tem por título Aprendendo com Jesus. Vamos conhecer então qual é o versículo de memorização, as doces palavras da aula de hoje. A referência bíblica encontra-se no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 1, que diz: E ele começou a ensiná-los. Você vai repetir o versículo várias vezes para que todas as crianças o memorizem. Lembrando que na página 31 do Planejão da Aula também tem uma dica de memorização para ser trabalhada com a turma. Objetivo: a criança deverá compreender que todos podem aprender com Jesus. É verdade. E é muito importante ter uma vida que agrada a Jesus. E como que a gente faz para ter uma vida que agrada a Jesus? Cumprindo seus ensinamentos, falando aquilo que ele disse que era para ser feito. Então, se a gente tem uma vida que vai buscar viver como Jesus ensinou, nós teremos uma vida que agrada a Jesus. Então, ele ensinou muitas coisas valiosas. E nós estamos aqui para aprender o que ele nos ensinou e colocar em prática. E quando a gente faz isso, a gente vive uma vida que agrada a Jesus. Então, explique essa questão para as crianças, para que eles possam compreender. E também enfatize que quem tem uma vida que agrada a Jesus é aquela pessoa que faz o que é certo, o que Jesus ensinou, está colocando em prática o que Jesus ensina. E isso, a pessoa está todos os dias tendo o seu coração limpinho. Todos os dias ele está colocando em prática e o coração dele está sendo limpo, jogando fora tudo aquilo que não é legal, tudo aquilo que suja, tudo aquilo que contamina o coração. E estamos tendo um coração limpo e puro diante de Deus. E como que a gente vai fazer para trabalhar essa questão juntamente com a turminha? Antes de mostrar a dinâmica, eu já vou apresentar para vocês aqui também o nosso baú do tesouro, o recurso que vai sair daqui de dentro. E antes de falar sobre o recurso, não posso deixar de apresentar para vocês o nosso encarte. Visual A, Visual B, ferramenta que você adquire com o kit da revista e vai estar apresentando para as crianças quando for contar a história. Dito isso, vamos ao recurso nosso Jesus de hoje, que é um fantoche. Como que eu fiz esse fantoche? Esse fantoche foi confeccionado com TNT, uma luvinha para as minhas mãos, então foi feito mais ou menos do tamanho da minha mão. Uma luvinha que eu vou vestir, e essa luvinha não é de todos os dedos, eu vou virar ao contrário para que vocês possam ver de 3 partes. Aqui eu coloco 3 dedos, aqui eu coloco um dedo, aqui eu coloco outro dedinho. Então aqui eu consigo mexer os bracinhos e a cabecinha. Então pronto, foi feito com esse TNT, mas você pode estar utilizando também outro tecido, feltro ou outro tecido que você tiver. E o restante foi feito no EVA. E qual é a ideia de ter um fantoche? Porque a lição diz aprendendo com Jesus. Jesus andou por muitos lugares e por onde ele estava, ele era rodeado sempre por muitas pessoas que gostavam de ouvir os seus ensinamentos. Ele curava. Então, um certo dia, ele subiu no monte e começou a ensinar as pessoas. E ele ensinou que felizes são as pessoas boas que têm o coração limpinho. Então, Jesus estava ensinando isso para aquele montão de gente. Que as pessoas boas, né, são felizes porque elas têm o coração limpinho. Quem tem o coração limpinho faz o que Jesus ensinou. Então aqui nós temos o nosso fantochezinho para você simbolizar que Jesus estava lá ensinando. E a dinâmica vai estar contextualizada com tudo isso que nós falamos aqui agora, que é aquela dinâmica do coração limpinho, né, que a gente usa um copo com água. Aqui nós temos cloro ou água sanitária. Aqui eu coloquei um pouquinho de violeta genciana, que você encontra na farmácia, mas você também pode estar utilizando o iodo, que também encontra em farmácia. E aí o que nós vamos fazer? Esses somos nós, você vai explicar para as crianças. Esse copo d'água vai simbolizar cada um de nós, que temos o coração até aqui tudo limpinho. Mas as nossas atitudes, coisas que às vezes acontecem, coisa que fazemos que não agrada a Deus, vai sujando ao longo do tempo o nosso coração. Vai contaminando. E aí ele vai começando a ficar escuro,
sujo, porque ele está contaminado dessas coisas que não agradam a Deus. Vou dividir um pouquinho dessa água para cá, mas você vai utilizar apenas uma, tá? Um dia lá. E essas coisas vão deixando o nosso coração sujo e a gente não tem mais um coração limpo, transparente. E aí o que Jesus faz? Quando Jesus veio ao mundo, nos salvou, nos libertou, né? E tudo aquilo que ele nos ensina, ele nos transforma. E quando ele nos transforma, ele nos limpa por completo. E o nosso coração, que estava sujo, contaminado, ele passa a ficar limpinho novamente. Então essa dinâmica é uma reação química que acontece, né, do cloro em contato com o pigmento da violeta ou do iodo, que deixa novamente o conteúdo clarinho. Então você vai estar fazendo essa dinâmica juntamente com a turminha para que eles possam compreender que o que Jesus ensina, quando ele veio no mundo para nos salvar, quando ele nos ensinou, é porque ele quer o nosso bem. E quando a gente coloca em prática o que Jesus nos ensinou, nós temos um coração limpinho. Combinado? Na sua revista, não deixe de conferir também na página 33, o Brincando e Aprendendo, que também tem uma sugestão de atividade para trabalhar com a turminha. E por falar em revista, se você ainda não possui a sua, entre em contato com o comercial da Editora Betel ou aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece no cantinho do vídeo. Também se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixando o seu like e o seu comentário. Agora eu vou ficando por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima pré-aula da revista Crescer Mais. A paz do Senhor e tchau, tchau!